Sejam bem-vindos novamente à plenária do Congresso Construmetal 2023. Compartilho aqui com vocês uma boa notícia. Nós recebemos a confirmação da presença do vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramute, que logo mais estará aqui conosco. Agora nós vamos para o painel de número 4 desse nosso dia de hoje. Os tópicos desse nosso próximo painel englobam a expansão do Sistema Interligado Nacional, os significativos leilões de 2023 e o crescimento notável na geração de energia solar e eólica. Esses temas ressaltam a importância da diversificação da matriz energética e da adaptação do setor para superar desafios tanto técnicos quanto logísticos. Para falar aqui sobre esse assunto, eu convido ao palco os nossos próximos painelistas. Mário Miranda, presidente executivo da ABRAT. Ricardo Nakamura, vice-presidente da ABSEM e diretor da Sai Towers. Maurício Machado, diretor comercial da Alubar. Gustavo Pereira da Silva Barra, diretor comercial da Tabocas e diretor de desenvolvimento de mercado da ABSEM. E Tiago Dourado Martins, superintendente de transmissão de energia da EPE. Para mediar aqui esse painel, eu convido ao palco Luiz Schneider, conselheiro da Brametal. Vamos receber com aplausos os nossos convidados. Após aqui o debate, novamente contamos com a participação de vocês. Podem enviar perguntas pelas fichas que vocês têm aí. Quem escrever a pergunta na ficha é só levantar a mão que as assistentes vão buscar. Schneider, com você. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, quero pontuar que este nosso painel, ele tem uma abrangência muito grande e de extrema importância para o país, e ele inclui a questão referente à geração solar e geração eólica. No entretanto, esse tema, per si, pela robustez que representa a expansão vigorosa que tem nessas duas fontes renováveis, elas mereceriam, cada uma delas, um painel específico. Não teríamos como aprofundar as análises, incluindo dois temas tão abrangentes. Portanto, nós vamos focar a nossa atenção na transmissão. O sistema de transmissão que está intimamente dependente das novas fontes de energia, de qualquer natureza. Eventos como este da Construmetal são extremamente importantes para que nós possamos criticar, debater, avaliar e oferecer sugestões para a melhoria do sistema elétrico brasileiro. Sistema elétrico brasileiro, aliás, que tem oferecido sempre novos desafios que nos obrigam a estudar o tema. Vou citar um único e o mais recente exemplo de desafio: o blackout do mês passado. Blackout que causou consequências a todos os estados brasileiros, exceto um, justo porque Roraima não está ainda interconectada com o sistema de integração nacional. E por que não está? Porque já aparece um dos pontos que nós, do setor elétrico, precisamos ficar sempre atentos
a trazer confiança, a trazer estabilidade, a trazer garantia na geração e na transmissão de energia para a sociedade. Roraima não está conectada ainda, porque a linha de transmissão Manaus, Boa Vista, foi objeto de leilão em 2011 e só agora as obras iniciaram-se. Praticamente 12 anos de uma batalha, na maioria do tempo, para a obtenção das licenças ambientais. Nós temos uma complexidade muito grande nesse nosso país continental, mas nós temos por trás disso a obrigação, enquanto profissionais ligados à área do setor de energia, de buscar soluções. E esse tema de hoje nos remete imediatamente a uma pergunta provocativa desse painel que nós vamos trazer a todos os nossos parceiros aqui que estão comigo, buscar uma resposta confiável. A pergunta é: a indústria brasileira está preparada para responder de maneira adequada e em tempo os novos desafios, as novas demandas que virão dos grandes leilões de transmissão, os chamados mega leilões, um agora em outubro e outro no início do ano que vem? Para quem não está familiarizado, é bom saber que é a segunda vez que eu cito a palavra leilão. Para quem não está familiarizado nessa questão, as grandes obras de transmissão no Brasil, elas são listadas depois de grandes estudos, longos estudos, baseado no planejamento de expansão do setor de energia elétrica, e que o nosso representante aqui da EPE vai dar uma palavra sobre isso. E listadas as necessidades, no tempo da necessidade e nas características da necessidade, a ANEEL, que é a agência reguladora, oferece ao mercado, aos investidores, a oportunidade de participarem de um leilão em que o menor preço vai ganhar, elevar o compromisso de construir essa linha de transmissão, operá-la por 20 anos, com todas as responsabilidades aderentes. Pois bem, a indústria tem que estar preparada para esses leilões. Será que a indústria fabricante de estruturas metálicas, de linhas de transmissão, está preparada? Os fabricantes de transformadores, os fabricantes de disjuntores, fabricantes de chaves seccionadoras, fabricantes de cabos de energia, cabos OPGW, as empresas de construção civil e montagem eletromecânica, de subestação e de linhas, estão preparados para responder a essas novas demandas? Certamente, os especialistas aqui presentes, que nos acompanham, haverão de trazer dados e informações que vão nos levar, ao final desse nosso encontro, sem dúvida, a melhor resposta a esta pergunta provocativa. Portanto, eu deixo essa primeira provocação e peço ao Tiago, que é o representante da empresa de pesquisa energética, que vai oferecer para nós o primeiro grande painel, onde estamos e onde iremos no setor elétrico brasileiro. A EPE enxerga esse país 10 anos antes, em várias das suas vertentes. E é em cima disso que a equipe do Tiago trabalha. E é em cima disto que nós, depois, como fornecedores, como empresa de engenharia, temos que responder para fazermos o melhor possível para a sociedade, o mais confiável para a sociedade e a uma tarifa mais justa. Por favor, Tiago.
Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos aí nessa tarde ensolarada, bonita. Agradecer o convite aí da organização da Construmetal. É um prazer estar aqui em nome da EPE, poder trazer aqui uma palavra para vocês e espero também poder participar em outras oportunidades também sobre esse assunto tão interessante que é a transmissão. Bom, então, nessa apresentação que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês alguns números, tá, que a EPE está vislumbrando, planejando, no documento que é chamado PET-PELP, né? É o Programa de Expansão da Transmissão / Plano de Expansão de Longo Prazo. Então, esse é o principal produto que a EPE elabora e contém todas as obras de transmissão que estão previstas para ser implantadas nos próximos anos, né? Às vezes até superando o horizonte de 10 anos. Tá? Então, são obras que ainda não têm outorga e que, por conta disso, vão subsidiar aí o Ministério, a ANEEL, nas licitações, né? E autorizações também. Tá? Então, aqui nesse primeiro slide, só para a gente contextualizar, né, o PET-PELP, ele é um documento que ele divide em duas partes. Tá? A primeira parte é o PET, né, que é o Programa de Expansão da Transmissão, e ele contempla as obras que a gente chama que são determinativas. Então, são obras que já estão definidas, que não vão mudar, que já estão sacramentadas. Então, são obras que estão dentro ali de um horizonte de 6 anos, né, com a data de necessidade. E, por outro lado, a gente tem o PELP, que é o Plano de Expansão de Longo Prazo, e aí a gente tem obras indicativas. Essas obras, elas podem ser alteradas, ajustadas ao longo do tempo, né, com base na evolução do sistema, né, elas podem até ser alteradas por outras, né. Então, são obras que estão previstas a partir do 7º ano em diante, tá? Então, assim, só para a gente nivelar, esse é o PET-PELP. E aí, o PET-PELP, ele é um documento que ele é formado por diversas fichas, né? Então, para cada obra tem uma ficha, né? Tem as principais características das obras ali na ficha. No caso de linha de transmissão, tem qual é o tipo de cabo, né, que está sendo previsto para a linha, qual que é a quilometragem. Também tem a data de necessidade da obra em si, e também tem uma outra data que a gente coloca, que é a data de tendência, que é uma perspectiva de quando essa obra vai poder ser implantada, considerando os prazos médios aí que tem do processo de outorga e de execução das obras. Então, aí é só para a gente dar uma nivelada. Bom, e é sempre importante dizer que o PET-PELP, ele é elaborado, né, de forma a sempre contemplar as últimas informações do planejamento. Então, todo ano a EPE ela faz um diagnóstico do sistema e, eventualmente, a gente pode ajustar a data de necessidade de alguma obra, né, tanto para antecipar, como também para postergar. Então, o PET-PELP é um documento que é bastante dinâmico nesse sentido. Tá? Bom, dito isso, aqui a gente já passa para as estatísticas em si do PET-PELP. Então, a gente prevê aí investimentos da ordem de 77 bilhões de reais, não apenas dentro do horizonte de 30 anos, mas passando um pouco, né? Esse horizonte vai até 2040, né? E aí, desses 77 bilhões de reais, a gente tem obras de caráter licitatório e obras de caráter autorizativo. A grande maioria das obras tem caráter licitatório, então vai para a licitação, a ANEEL vai promover os leilões de transmissão. Então, a gente tem 66 bilhões de reais, que são obras de caráter licitatório. E temos também ali 11 bilhões de reais, que são referentes às obras de caráter autorizativo. As obras de caráter autorizativo, só para a gente nivelar, são obras que são autorizadas justamente para o dono do ativo associado àquele reforço que está sendo planejado. Por exemplo, você tem uma subestação e você precisa implantar, digamos assim, um novo transformador nessa subestação. Então, nesse sentido, a ANEEL costuma autorizar esse reforço para o dono da subestação, ao invés de licitar. Então, são as obras de caráter autorizativo. De resto, a maior parte das obras tem esse caráter licitatório. Tá? Então, são investimentos muito elevados, significativos, né, os 77 bilhões, e aqui a gente dá uma visão locacional de como é que estão espalhados esses investimentos. Então, a gente tem 40% desse total
na região sudeste, e é esperado, né, que a região sudeste tenha mais investimentos, não apenas também por conta do tamanho da carga em si, que é maior, onde está a carga do sistema, mas também por ser uma região que se integra com todas as outras regiões, né? Então, se a gente tiver uma linha de transmissão lá do Nordeste para o Sudeste, esse investimento vai também ser computado ali, parte para a região Nordeste, parte para a região Sudeste. Então, a região Sudeste é esperado que tenha mais investimentos do que as demais regiões. As outras regiões estão mais ou menos no mesmo patamar ali de investimentos, né? No Nordeste tem cerca de 17 bilhões, e esses investimentos no Nordeste são bastante relevantes, estão muito associados às obras, né, à integração, né, da geração renovável, ou seja, eólica e solar, né? A gente realizou em 2021, 2022 estudos de grande porte, né, para preparar o sistema para a integração dessas renováveis, e isso está refletido aqui no plano, né? Depois temos a região sul, com cerca de 20% do total, e o norte com 18% do total. Mas, como eu falei, cabendo destaque aqui para a região sudeste. Aqui eu chamo a atenção para essas estatísticas sobre o bipolo Graçarenha-Silvânia. Esse bipolo Graçarenha-Silvânia que vai ser objeto do próximo leilão de transmissão, né, que vai ser realizado em dezembro. Então, como ele é uma instalação que envolve uma interligação do Nordeste com o Sudeste, esse investimento associado ao bipolo Graçarenha, ele é dividido ali entre as duas regiões, tá? Só para dar essa visão para vocês. Seguindo, aqui mais uma forma de mostrar esses investimentos totais, aí fazendo uma divisão desses investimentos locacionais em linhas de transmissão e subestações, né? Então, reparem que a quantidade de linhas de transmissão que a gente está planejando é maior, tá? Os números são muito significativos, e, de novo, a maior parte aqui se refere aos leilões de transmissão, né? São as obras licitatórias, né? E aqui, para dar uma visão para vocês, como é que está sendo prevista essa expansão física do sistema. Então, a gente está observando aqui que até 2037, a gente espera aí um crescimento do sistema de transmissão em cerca de 18 mil quilômetros de linha. Então, é muita coisa. Nesse outro slide, a gente fala sobre a capacidade de transformação do sistema. Então, a gente vai agregar quase 80 mil MVA de capacidade de transformação. Então, é bastante coisa. E aqui, para mostrar para vocês sobre aquele valor dos 66 bilhões, né, de obras de caráter licitatório que eu mostrei, é importante mostrar que para esse leilão de dezembro e o primeiro leilão do ano que vem, que está previsto para março, a gente tem cerca ali de 45 bilhões de investimento. E aí, para 2024 em diante, né, a partir do segundo leilão, a gente tem cerca de 20 bilhões. Então, olhando assim, pode parecer que tem poucos investimentos após esse leilão de 23 e o primeiro leilão de 24, né, porque ali só está computado 20 bilhões, né, para o segundo leilão de 2024 em diante, mas não é bem assim, porque é importante a gente destacar que o PET-PELP, ele contempla as obras só dos estudos que já foram finalizados pela EPE, e nesse momento a gente está naturalmente realizando uma série de outros estudos que vão alimentar o PET-PELP com mais investimentos. E aí, para fechar aqui a minha apresentação, eu só mostro para vocês aqui um estudo bastante relevante que a gente está desenvolvendo exatamente nesse momento e que deve resultar na recomendação de um novo bipolo de corrente contínua para o sistema, ali, de novo, da região Nordeste para a região Sudeste ou mesmo para a região Sul. E somente esse estudo, a gente está realizando, nesse momento a gente está fazendo mais de 10 estudos ao mesmo tempo, mas só em um estudo em que a gente está deve recomendar esse bipolo, já deve vir mais 20 bilhões, e de 20 a 30 bilhões de investimentos. Então, eu deixo esse slide aqui só para mostrar uma visão de futuro, né, que o mundo, né, os investimentos ali no setor não acabam ali só no ano que vem, tem muito mais coisa ainda a vir pela frente, tá? Então, as notícias, as oportunidades são muito boas aí para quem trabalha no setor de transmissão. Então, essas seriam as minhas palavras aqui para abrir os trabalhos, né, dar uma visão da expansão para os próximos anos, e aí fico à disposição aí para contribuir. Obrigado a todos. Obrigado, Tiago.
realmente precisaria ser mágico para passar para vocês todos o que há por trás desses números. Impraticável, precisaria alguns dias, né, Tiago? Há uma complexidade imensa de vetores que são todos estudados, a começar pelo PIB, a perspectiva do PIB de expansão, a carga, que tipo de carga. Vamos estressar um pouquinho mais depois, porque agora eu chamo o nosso amigo Ricardo Nakamura para fazer a sua apresentação, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aqui a presença, com os colegas de painel também, aos colaboradores e clientes que temos aqui na plateia. E... Deixa eu botar mais junto aqui. Como? Acho que dá para aproximar mais. Aqui? Isso. Ok. Agora vou ouvir melhor. Tá bom. Isso. Ok, obrigado, Luiz. Bom, então, posto que o Tiago colocou para a gente, qual é a sequência do processo? Vem os leilões da ANEEL, né? E a gente da indústria e da parte de construção vem na sequência. Então, a gente fica muito satisfeito de ter essas perspectivas positivas para o setor. A gente sabe que realmente o crescimento, como o Schneider mencionou, está vinculado à expansão da rede. Então, no meu caso aqui, eu vou focar a apresentação já falando da parte da indústria, especificamente no segmento de estruturas, né, das torres, e para dar um suporte para o mercado que a gente está preparado para vir essa demanda que o Tiago apresentou. Bom, inicialmente a gente fez um slide aqui, bem, vamos dizer, simples, didático, com o objetivo de mostrar como é que funciona a transmissão, né, aonde a gente está localizado. Então, deixa eu só... Bom, então, é feito tudo, temos a parte de geração, né, que pode ser eólica, solar, nuclear, hidráulica, né, então, térmica. Então, nós temos toda a parte de geração aqui. Em seguida, representando em vermelho ali, seria a parte de transmissão, né? Então, a gente faz uma elevação da tensão da linha para fazer a transmissão da energia. E depois, para chegar nos consumidores, a gente teria a parte da distribuição, né? Então, resumindo, seria a geração, a transmissão e a distribuição. Então, o objetivo da palestra aqui é focar na transmissão. Bom, então, para chegar até o fornecimento, né, são feitos, além dos estudos que o Tiago apresentou, são feitos estudos realmente de projeto. Então, são elaborados projetos, né, básicos, estudos, é feita toda a engenharia executiva, que imagino vocês, né, um lote de um leilão aí pode ter 1.000 quilômetros de linha de transmissão. Então, é necessário fazer todo um estudo, né, geotecnia, de topografia, sobrevoo, para a partir de então você definir as características, né, da transmissão, definir a cara da torre, para você definição dos cabos, para você poder, vamos dizer assim, avançar com a compra. Então, a gente tem um ponto que realmente é importante e isso para os investidores passa a ser um risco, né, que é a parte toda de licenciamento ambiental, principalmente, fundiário também. E depois vem a parte de serviços de construção, a parte de fornecimento e o OIM, que é a operação e manutenção. Bom, aqui eu já vou focar na linha de transmissão para chegar na torre, né? Então, aqui uma foto de uma linha típica de 500, a tensão de 500.000 volts, né, 500 kV, que a gente chama. Então, é uma torre que está sendo cada vez mais utilizada aqui nos últimos leilões e nos próximos também. As torres estão ficando mais leves, inclusive.
Então, só para resumir, o número 1 aqui são cabos para-raios e o PGW, né, que tem a função de transmissão de dados também. O 2, efetivamente, são os cabos condutores. O 3 é o objetivo da palestra, são as estruturas metálicas. O 4 são os isoladores. O 5 são as ferragens. Os 6 são os estais de aço. Os conectores de aterramento, né? E o 7 são alguns componentes que contribuem para as fundações, né? Grampos U e estacas helicoidais, por exemplo. Ok. Deixa eu virar um pouco para cá. Acho que fica melhor. Bom, vamos lá então. Então, no caso das estruturas metálicas, vamos com um conceito rápido, né? Eles são basicamente suportes para sustentar os cabos, né, na linha. Beleza, obrigado. As torres, elas podem ser treliçadas, postes metálicos, concreto e até nos Estados Unidos usa até poste de madeira. No caso da transmissão, que é o nosso objetivo aqui, nós vamos focar em estruturas treliçadas. A norma que rege as estruturas no Brasil é uma NBR, aqui. E para você chegar na geometria da torre, são necessários vários estudos, né, de elétricos, de distâncias, porque imagina você, nós estamos falando de 500.000 volts, né? Então, vou dar um exemplo aqui, você está andando debaixo de uma linha de transmissão e a pele aqui começa a arrepiar, né? Então é a tensão da linha. Então realmente são altas tensões e a partir dos carregamentos de vento e cabo você consegue definir a torre. E a torre, o material dela basicamente é feito de cantoneira e chapa, conforme essas normas aqui, parafusos, fixadores e a proteção por galvanização a zinco, né? A quente. Bom, no caso das estruturas, a função delas, né, nós temos estruturas de suspensão, estruturas de ancoragem. No caso aqui, as suspensões são autoportantes estaiadas e as ancoragens autoportantes. E os formatos são esses aqui. Então, uma estrutura estaiada, o próprio nome já diz, tem o estai para fazer estai não está dando para ver direito aqui, não, mas são os elementos que fazem a sustentação para a torre não ter um colapso. Então, essa aqui é uma outra torre estaiada, né? Então, as torres estaiadas são sustentadas através dos estais e as torres autoportantes são torres que não dependem dos estais. E a gente tem vários tipos de torre, né? E isso varia conforme cada tipo de estudo, cada tipo de demanda. Bom, agora, aqui é onde estão localizados os principais fabricantes da indústria de estruturas de torres para a energia do Brasil. Né? Então, concentra-se basicamente aqui na região sudeste, né? Com algumas fábricas aqui no sul e uma aqui no Mato Grosso. Né? Aqui, só para ter uma ideia do impacto aqui, né? São cerca de 6.000 colaboradores diretos, né? que juntamente com os fabricantes menores, né, a gente atinge esse número aí de 6.000 colaboradores. Aqui é onde realmente foi feito, desde 2015, onde começaram os grandes leilões, aí, os grandes volumes, né, foram feitos muitos investimentos nas fábricas, nas indústrias, de modo que hoje nós estamos operando, aqui 23 vai repetir um pouco esse número, em 465.000 toneladas ano. Essa é a nossa capacidade instalada aqui no Brasil. E aqui um pouco comparando com a demanda. Né? Então, em azul, né, é a demanda. Então, a gente pode perceber, apesar do Tiago ter falado que tem esses leilões grandes, mas nesse caso aqui, esses leilões grandes eles vão refletir, o reflexo da produção vai ser somente lá em 25, 26. Tá? Por isso que ele não está constando aqui. Então, a gente pode assegurar que hoje a indústria brasileira ela está preparada para suprir a demanda da expansão da transmissão desses megas leilões.
Com isso, eu só queria dar uma abordagem da parte que a gente tem a capacidade de atender a demanda, e agradeço a oportunidade e passo aí para o Gustavo. Obrigado, Nakamura. Observe que Nakamura começou a responder parte da nossa pergunta, na medida em que apresenta naquele quadro de demanda e capacidade produtiva uma reserva bastante generosa em termos de capacidade nas fábricas de produção de estruturas metálicas de linha de transmissão. E agora, na extensão, o Gustavo vai trazer para a gente as informações da indústria de construção civil e montagem eletromecânicas das subestações e linhas. Por favor, Gustavo. Boa tarde a todos. Agradecer o convite da Construmetal feito para a Bcem. Eu aqui representando a parte de construção da Bcem e representando também a nossa construtora, a construtora Tabocas. O intuito da palestra aqui não é ensinar como construir uma linha de transmissão, mas sim mostrar o básico, o que é a expansão que nós temos hoje, quantos quilômetros de pelo Tiago, e também mostrar um pouco se o setor está preparado ou não para fazer frente a todos esses investimentos e desafios dos próximos anos. Só uma abordagem mais bem básica aqui, né? Na construção de linha de transmissão, a gente tem várias etapas. Temos aí a parte das fundações, a parte das montagens das estruturas metálicas em si, das torres. Depois vem a parte do lançamento e a linha toda finalizada. Partindo agora para o que interessa, que é o intuito da capacidade de execução, né? Nós temos aqui, eu vou mostrar aqui os 4 leilões, contando o último leilão do meio do ano que já foi executado, então, contabilizando o leilão de junho, o leilão de dezembro, o leilão de março do ano que vem e provavelmente o leilão de setembro do ano que vem, para a gente ter uma visão um pouco do que espera o setor na cadeia produtiva do aço também, não só na linha de transmissão. Pensa-se muito, isso só em estrutura metálica. Não, nós temos outros insumos ligados à cadeia do aço, temos cordoalhos que são colocados no cabo style, os cabos de aterramento, temos toda a ferragem de cadeia, e na parte de civil temos aços longos, temos uma série de insumos que vão ser muito aplicados e a demanda vai ser relevante em cima de todo esse investimento de transmissão que é do interesse de todos aqui na Construmetal. Tá, então, nós tivemos um grande leilão já agora no meio do ano, foi exitoso. Teremos agora um outro grande leilão no final do ano, com números bem expressivos. Vamos colocar em quilômetros de linha de transmissão, mais de 6 mil quilômetros foram licitados, leiloados agora no meio do ano. Vamos ter agora no final do ano, junto com o Bipolo, mais quase 5 mil quilômetros de linha de transmissão. No próximo ano, agora no início de 2024, teremos um outro leilão aí com quase 6 mil quilômetros de linha de transmissão, investimentos robustos. E, como o próprio Tiago falou, temos outros investimentos por vir, além do leilão do final do ano. Nós temos todas as grandes conexões que podem ser vistas aqui, como foi bem falado, que já foram executados os 2 bipolos aqui do Rio Madeira, em 600 kV, corrente contínua, os 2 800 kV, que também já foram executados do Belo Monte, em corrente contínua. Agora, sendo licitado em dezembro, Graçaranha-Silvânia também, em 800 kV, e o grande empreendimento aqui que está sendo esperado também, talvez aí o Tiago pode falar para a gente 2025 ou 2026, que é mais um grande HVDC aí para escoar toda a produção, trazer para o centro consumidor aqui do Sudeste. Em números gerais, o que a gente pode falar? Dentro de tudo que o Tiago colocou de previsão, de investimento para os próximos anos que a EPE planeja e a ANEEL coloca em licitação, só nesses 4 leilões, o do meio do ano, o do final deste ano e também o